E aí galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim falar um pouco mais de biologia, mais especificamente sobre biogênese e abiogênese. E no finalzinho eu vou falar um pouco sobre métodos científicos e sobre como as pesquisas são feitas. Então vamos começar. Primeiro, as definições, né? Biogênese é quando um ser vivo vem de outro ser vivo, precisa de um progenitor. Quer dizer que ele não vai surgir do nada, não vai brotar do chão assim. Entendeu? Precisa de reprodução, precisa de um vir do outro ser vivo. E a biogênese, que é quando um ser vivo vem de um elemento não vivo a partir de uma força vital. É basicamente assim, se eu colocar uma camiseta suja no chão de um porão, vão surgir ratos. Os ratos brotaram da onde? Da camiseta. Olha, eu sei que no primeiro momento não parece exatamente o tipo de tese que algum cientista defenderia, mas para vocês terem uma noção, a biogênese ela surgiu na época de Aristóteles, inclusive Aristóteles defendia isso. Então, realmente, na época parecia uma teoria que fazia sentido, por incrível que pareça. Bom, então nós começamos primeiro com o experimento de Redi, Francisco Redi. Ele defendia a biogênese, ou seja, que um ser vinha de outro ser vivo. Ele fez um experimento em que tinham frascos com gaze e carne crua e outros que estavam abertos com carne crua. E bom, no experimento surgiram moscas na carne crua que estava sem a gaze cobrindo e ele falou, bom, essas moscas vieram de algum lugar, mas vieram de algum ser vivo. E elas só entraram aqui porque tá aberto, mas na que tá com gaze, não brotou ali do nada. Então, a biogênese está errada. Bom, aí veio dois caras, o Needham e o Spallanzani. Esses eu não escrevi porque é só para vocês saberem da história mesmo. Bom, o Needham, ele ferveu um caldo nutritivo e mesmo assim apareceu bactérias. E aí ele defendeu a abiogênese, que veio do nada. Mas aí o Spallanzani refutou ele, lembrando que refutar é quando você diz que tá errado e prova o porquê. E aí ele fechou o frasco antes de ferver, ferveu numa temperatura mais elevada e por mais tempo e não surgiram bactérias. Então ele conseguiu refutar o Needham. E por fim, nós temos o Pasteur, que é o responsável pela pasteurização dos nossos alimentos, principalmente o leite. Ele defendia a biogênese e o experimento dele foi o seguinte. Ele colocou um caldo nutritivo, colocou no fogo. Sim, eu sei que o meu desenho tá muito bonito, por isso eu tô explicando o que é isso. E bom, o recipiente dele tinha um gargalo, e esse gargalo era aberto, só que o que aconteceu? Quando ele ferveu, subiram gotículas de água e elas ficaram paradas aqui. E elas foram basicamente um filtro natural. Então as bactérias não conseguiam passar pelas gotículas de água. Até que ele quebrou esse gargalo, né? Como nós podemos ver. E aí começaram a surgir várias bactérias. E aí ele falou, essas bactérias estavam presentes no ar e elas não conseguiram passar. Portanto, se elas não brotaram do nada aqui, a biogênese, que é um ser vivo vem de outro ser vivo, que está correta. E bom, gente, é basicamente isso. Nós temos outras teorias, como o vitalismo, que é sobre os movimentos dos astros, que eles são conduzidos por forças invisíveis. Então, em teoria, também tem algo invisível capaz de criar vida. Nós temos a panspermia, que é uma substância precursora da vida oriunda de outra parte do cosmo. Então, nós temos várias teorias malucas. E, por fim, nós temos a teoria da evolução do século XX, que foi um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinaram e originaram substâncias orgânicas. Nós tivemos dois grandes pesquisadores, o Oparin e o Haldane, que falaram sobre essa teoria da evolução. E alguns anos mais tarde, nós tivemos o experimento de Miller e Stanley, em que eles misturaram lá uns gases, fizeram vapor e decidiram falar que a teoria da evolução poderia mesmo estar correta. Essas são as teorias e agora eu vou falar um pouquinho sobre o método científico. Bom, gente, basicamente o método científico ele se baseia em alguns passo a passo para poder fazer uma pesquisa científica, falar que tal teoria está certa, começando pela observação. Os fenômenos devem ser descritos
quantificados e medidos. O problema é o centro daquilo que se pretende investigar. Levantamento de dados, que é para entender o que se pretende investigar. A hipótese é uma suposição, é basicamente criar a teoria daquele problema e como ele surgiu, como resolver. E teste da hipótese, que é realizado por um experimento controlado, que envolve um grupo de controle que serve para fazer padrão de comparação. Sempre tem que ter grupo de controle. E um grupo experimental. O resultado, que é o resultado do experimento controlado, e a teoria que é obtida a partir da hipótese e depois do experimento. Então, só é chamado de teoria depois que se é comprovado por meio de um experimento a sua hipótese inicial. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, me procurem. Queria agradecer meu editor mais uma vez e falar para vocês visitarem o Instagram da minha parceria @confeitalidas. Até mais!